Olá pessoal, meu nome é Gabriel Faria de Fale Pacheco, eu sou zootecnista e atualmente professor do Instituto Federal Farroupilha. Então, nesse projeto nós comentaremos um pouco sobre como interpretar os rótulos dos alimentos para animais de companhia e nessa pequena apresentação nós falaremos um pouco sobre o que é o rótulo, o conceito de rótulos, o que o tutor pode extrair, né, quais são as principais informações contidas no rótulo que podem interessar ao tutor, o que significa, né, as listas de ingredientes, níveis de garantia dos alimentos e as recomendações de manejo alimentar. E finalizaremos, então, com a consideração final. Então, o rótulo ele é um componente importante presente nas embalagens de alimentos para animais de companhia e ele traz informações a respeito do produto, da empresa e o modo de utilizar aquele produto, né? Então, dentro dos produtos, dos dados de produtos, nós encontramos lá as listas de ingredientes, os níveis de garantia, alguns selos de qualidade, né, que podem ser utilizados como uma segurança para os tutores dos animais de companhia. E os dados das empresas, né? Então, saque, endereço da empresa, endereço de e-mail, né, telefones comerciais, para que o tutor possa, sempre que necessário, entrar em contato com a empresa. Então, o tutor, quando ele pega a embalagem, ele pode extrair diversas informações desse rótulo. Mas o que eu tenho percebido é que a maior parte dos tutores, eles não se preocupam muito com ah, esses dados, né? Eles procuram basicamente o valor de proteína para comparar um produto e outro. Então, esses níveis de garantia, mas mais focado na proteína bruta do alimento, porque durante muito tempo se teve como uma ideia de que quanto mais proteína, melhor para os animais, e a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Além da proteína, nós temos uh, outros dados, né, como a quantidade que pode ser fornecida para os animais, e também auxiliarão ali o tutor no manejo alimentar dos seus pets. Então, os claims, eles são informações que as empresas utilizam, tentando demonstrar os principais benefícios, né, que esses alimentos podem trazer para os seus animais. Então, aqui na embalagem do pacote, né, a gente consegue ver ingredientes como frango, como ovos, né, que são utilizados nessa primeira embalagem. Na caixinha, nós podemos ver lá que a carne, né, de carne bovina, ela tem pelo menos 25%, e assim sucessivamente. Outros claims que são usuais aqui no Brasil, né, seriam lá benefícios para pelo e pele, saúde intestinal, articulações, quando essas empresas trazem glicosamina, condroitina. Então, todas essas informações de benefícios, elas têm que estar presentes nessas embalagens. Um ponto super importante é que, de acordo com a Instrução Normativa 30, todos os claims que tiverem na embalagem, necessariamente a empresa deve ter a posse de um relatório, né, um dossiê técnico que comprove aquela informação que ela tem, que ela expôs nas embalagens, né? Então, se eu tenho lá glicosamina e condroitina na minha dieta, ou se eu tenho algum prebiótico com efeito na saúde intestinal, eu tenho que mostrar que já foi feito um estudo científico em cima desses produtos e que eles realmente trouxeram benefícios para os animais, né? A lista de ingredientes, ela traz informações super importantes. Aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, não há a obrigatoriedade de colocar os ingredientes em forma decrescente. Então, não necessariamente nesse alimento aqui, a principal fonte seja o milho, né? Ou que a principal fonte de proteína seja a farinha de carne e ossos, né? Assim sucessivamente. Nos Estados Unidos, a legislação diz que
eu tenho que expor os ingredientes de forma decrescente. Aqui no Brasil não há essa necessidade, né? E aí eles trazem os principais ingredientes utilizados nessa formulação, então, a composição básica do alimento. Em alguns alimentos, como alimentos da linha mais econômica, standard, e alimentos premium também, o tutor pode encontrar, logo abaixo da composição básica, os eventuais substitutivos. Esses ingredientes, não necessariamente eles sejam melhores ou piores do que os ingredientes utilizados na composição básica, né? O ideal é que esses ingredientes, eles tenham valor nutricional equivalente àqueles que eles substituirão em determinadas situações. Esses substitutivos, eles são utilizados quando o custo, né, deles é inferior àquele da formulação tradicional. Sendo que, de modo geral, alimentos premium especial e alimentos super premium não possuem esses eventuais substitutivos, né? Então, os alimentos super premium, principalmente, possuem a fórmula fechada, independente da variação de preço existente entre os ingredientes. Então, um outro ponto que nós podemos observar no rótulo são os níveis de garantia dos alimentos, né? E o que isso quer dizer? Os níveis de garantia trazem a informação do percentual dos nutrientes existentes naquele alimento. Mas, na realidade, esse percentual, ele só representa um valor médio, né? Ele não é o valor exato daquele lote. Então, alguns nutrientes, como proteína bruta, extrato etéreo, eu tenho que trazer os valores mínimos, né? Porque são nutrientes caros, enquanto que umidade, matéria fibrosa, matéria mineral, eu tenho que trazer os valores máximos, né? Lembrando que para a umidade, ela não pode ultrapassar, né, de 10 a 12% para que não ocorra, né, a deterioração ou a proliferação de micro-organismos, né? Então, aqui, por exemplo, a proteína bruta tem no mínimo 31%. Então, se for feita uma análise, eu posso encontrar aqui 32, 33, 34%, mas nunca inferior a 31%. A mesma coisa serve para os demais. A comparação, lembrando que para eu comparar um produto e outro, por exemplo, um alimento úmido e um alimento seco, eu tenho que converter esse valor todo que a gente encontra nos níveis de garantia, todos para matéria seca, né? Então, aqui, a forma com que o rótulo está expondo, ela traz na matéria natural, como eu forneço o alimento. Mas se eu quiser comparar um alimento e outro, eu tenho que trazer eles todos para a matéria seca, né? Por que que isso ocorre? Porque tem uma variação muito grande. Quando eu penso em alimentos secos, a umidade varia entre 10 e 12, alimentos semiúmidos entre 27 e 32, e alimentos úmidos entre 74 e 78% de umidade. Aqui, no caso, esses produtos passam por um processo diferente, né? E aí, por isso que não ocorre a proliferação de micro-organismos. Aqui, no caso dos alimentos úmidos, né, como sachês e patês, eles são autoclavados, né, são inicialmente hermeticamente fechados, posteriormente autoclavados, então elimina qualquer micro-organismo. Então, a correção para a umidade, ela demonstra justamente isso aqui que eu queria, que eu tinha falado, ó. Então, se eu pego um alimento, ó, os níveis de garantia, como vocês podem ver, né, 10% de umidade, e quando eu passo ele para o valor mínimo, né, para crescimento, aqui é a recomendação da AFICO, né, então, o valor mínimo aqui de 22%, por exemplo, de proteína, se eu fosse considerar o valor da embalagem, ele estaria abaixo do recomendado. Mas, na realidade, é que no nível de garantia, eu tô considerando, na realidade, a umidade ainda. Então, quando eu converto esse valor
para a matéria seca, né, então tiro toda a umidade, eu vejo que, na realidade, o valor de proteína bruta é de 23,3% na matéria seca. Esse valor é o valor importante, né? E aqui as recomendações de manejo, né? Então, nós temos aqui no rótulo, né, os níveis de garantia, como a gente já tinha comentado, alimentos premium, standard e econômicos, eles, de modo geral, não trazem o valor de energia metabolizável, então eu não consigo calcular diretamente a quantidade que deve ser fornecida para o animal, a menos que eu realize o cálculo, né? Então, calcule ali o valor de energia bruta, depois coeficiente de digestibilidade, energia digestível, e aí eu encontre o valor de energia metabolizável. Então, no caso dessa dieta aqui, a energia metabolizável é de 3.600 quilocalorias por quilo de produto. Aqui do lado, eu tenho um modo de usar, né, de um alimento comercial, e ele traz as informações ali, ó, o peso do cão, né, e os níveis de atividade. Então, se eu tiver um Border Collie, por exemplo, que seja mantido dentro de casa, né, não tem acesso a pátio, né, não se exercite, eu vou trabalhar com essa linha aqui, que tem um menuzinho, né? Se ele tiver um nível de atividade intermediário, eu trabalho com essa que tenho mais, e se ele for um cão que faz bastante atividade, vou utilizar esse de 2 mais. Então, eu costumo dizer que não importa muito a quantidade de vezes que você vai fornecer a dieta, mas o quanto que você vai fornecer, né, para evitar problemas nutricionais como obesidade, né? Então, se o seu animal demanda, né, 200 gramas por dia, você vai fornecer em quantas vezes você puder, né? Então, você pode fornecer 100 gramas de manhã, 100 gramas de tarde, né? Ou 70 gramas de manhã, 70 gramas de meio-dia e 60 gramas de noite, né? Isso depende. O importante é que o animal consuma a quantidade de gramas ou de energia metabolizável recomendada para ele. Então, aqui é uma apresentação bem breve, né? O que eu queria deixar de mensagem, né, que vocês fixassem, é que as informações do rótulo, elas podem ser utilizadas como uma ferramenta para comparar diferentes rações, né? Se eu quero comparar um alimento seco de um alimento úmido, ele é importante considerar o teor de água de cada ração, né, justamente para fazer essa comparação. Os alimentos de uma mesma categoria podem apresentar diferentes aproveitamentos nos animais, isso vai depender bastante da qualidade dessa matéria-prima que é utilizada para essa formulação, e o melhor alimento é aquele que se adequa ao animal e cabe no orçamento do tutor. Não adianta a gente recomendar um alimento super premium se o tutor ele não tem como arcar com esse custo. Bom, pessoal, então essa breve apresentação, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, parabenizar todos os colegas zootecnistas e futuros zootecnistas pelo dia 13 de maio, e fico aqui à disposição, deixo meu contato para vocês que precisarem. Obrigado.